Estamos de volta ao Parque Trianon para estudarmos juntos teoria musical. Nesta primeira aula vou passar para vocês o estudo dos intervalos musicais. O que é intervalo? Intervalo é a distância existente entre duas notas musicais. Para que servem os intervalos? Os intervalos servem para formação de acordes, seja ele qual for, e também para formação das escalas, certo? Vamos começar o primeiro exemplo sobre as escalas. Vou passar para vocês a escala maior, neste caso a escala de Dó maior. Universalmente falando, chamamos de escala diatônica, e gregamente falando, chamamos de modo jônico, certo? Ou seja, dois nomes para a mesma escala. Então, a escala de Dó maior é isso aqui, ó. A primeira notinha, Dó, é representada com a letra T, T de tônica. A segunda notinha, Ré, é representada com o número 2 e o M maiúsculo, ou seja, intervalo de segunda maior. A terceira notinha, Mi, é representada com o número 3 e o M maiúsculo, ou seja, intervalo de terça maior. A quarta notinha, Fá, é representada com o número 4 e o J, ou seja, intervalo de quarta justa. A quinta notinha, Sol, é representado com o número 5 e a letra J, ou seja, intervalo de quinta justa, certo? A sexta notinha, Lá, é representado com o número 6 e o M maiúsculo, ou seja, intervalo de sexta maior. A sétima notinha, Si, é representado com o número 7 e o M maiúsculo, ou seja, intervalo de sétima maior. E a oitava notinha é a repetição da primeira, Dó novamente aqui, né? É representada com o número 8 e o J, ou seja, intervalo de oitava justa, certo? Então, completo ficou assim, ó. Tônica, Dó, intervalo de segunda maior, a notinha Ré, Mi, intervalo de terça maior, Fá, intervalo de quarta justa, Sol, intervalo de quinta justa, Lá, intervalo de sexta maior, Si, intervalo de sétima maior, Dó, intervalo de oitava justa, certo? Então, toda e qualquer escala maior vai ter sempre esta estrutura: tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, a sexta maior, sétima maior e oitava justa, certo? Por exemplo, se fosse a escala de Ré maior, a mesma estrutura, só muda as notas, né? No caso, Ré, tônica, Mi, intervalo de segunda maior, Fá sustenido, intervalo de terça maior, Sol, intervalo de quarta justa, né? Lá, intervalo de quinta justa, Si, intervalo de sexta maior, Dó sustenido, intervalo de sétima maior, e Ré, novamente, intervalo de oitava justa, certo? Será sempre essa estrutura de intervalos para as escalas maiores, seja ela qual for. Muito bem, então vamos agora ao segundo exemplo sobre as escalas menores naturais. Universalmente falando, chamamos de escala menor natural, certo?
E gregamente falando, chamamos de escala menor eólia, certo? O mesmo procedimento, né? Dois nomes para a mesma escala. Então vamos aqui ao exemplo sobre a escala de Lá menor. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, a notinha Lá, tônica, né? Representada pela letra T. A notinha Si, a intervalo de segunda maior, representado pelo número 2 e o M maiúsculo. Dó, intervalo de terça menor, representado pelo número 3 e o M minúsculo. Ré, intervalo de quarta justa, representado pelo número 4 e a letra J, certo? Quinta notinha, a notinha Mi, intervalo de quinta justa, o número 5, juntamente com a letra J, certo? Agora a notinha Fá, né? Intervalo de sexta menor, número 6 e o M minúsculo. Agora vem a notinha Sol, intervalo de sétima menor, o número 7 e o M minúsculo. Agora a notinha Lá novamente, intervalo de oitava justa, ou seja, o número 8 e a letra J, né? Então ficou assim: Lá, tônica, Si, intervalo de segunda maior, Dó, intervalo de terça menor, Ré, intervalo de quarta justa, Mi, intervalo de quinta justa, Fá, intervalo de sexta menor, Sol, intervalo de sétima menor, Lá novamente, intervalo de oitava justa. Aí. Muito bem. Então é o mesmo procedimento. Toda e qualquer escala menor natural ou modo eólio terá sempre esta estrutura de intervalos, ou seja, tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava justa. Então, vamos agora ao exemplo sobre os acordes. Começaremos com os acordes maiores. Os acordes maiores, seja ele qual for, um Ré maior, um Dó maior, um Sol maior, um Lá maior, um Si maior, um Dó sustenido maior, um Fá sustenido maior, terá sempre como estrutura tônica, terça maior e quinta justa. Exemplo aqui sobre o acorde de Ré maior, certo? Tônica, a notinha Ré, aqui a quarta solta, né? A quarta solta. Depois vem o intervalo de terça maior, a notinha Fá sustenido, aqui, ó. Primeira corda, segunda casa. E aí, a quinta justa é a notinha Lá, aqui, ó. Terceira corda, segunda casa, certo? E aqui a segunda corda presa na terceira casa é a notinha Ré novamente. Repetição, né? Então ficou assim, ó. Tônica, quarta solta, Ré. A terça maior, a notinha Fá sustenido, segunda corda presa aqui, ó. Segunda casa. Quinta justa, a notinha Lá, terceira corda, segunda casa. E aqui não conta porque é o Ré, é a notinha Ré. Então ficou assim: Ré, Fá sustenido, Lá. Certo? Então, todos os acordes maiores serão sempre nesta estrutura: tônica, terça maior e quinta justa. Agora, para os acordes menores,
o que mudará será somente a terça. Ou seja, a terça, neste caso aqui, ó, a primeira corda, segunda casa, a notinha Fá sustenido, a gente terá que diminuir meio tom. Ou seja, Fá sustenido, Fá. Certo? Então, terça maior, Fá sustenido, terça menor, Fá. Permanecerá a tônica e a quinta justa também. Não se mexe na tônica e nem na quinta justa para os acordes menores. Mexeremos somente na terça. A terça que era maior para os acordes maiores, né? Aqui, ó, Ré maior, passa a ser menor para os acordes menores. Aí, Ré menor. Tá vendo, ó? Fá sustenido, terça maior, Fá natural, terça menor. Então ficou assim, ó, tônica, Ré, terça menor, a notinha Fá. Aqui repete-se o Ré, segunda corda presa, terceira casa. E a quinta justa permanece no mesmo lugar, né? A notinha Lá. A terceira corda, segunda casa. Então ficou Ré, Fá, Lá. Aí, Ré menor. É o mesmo procedimento. Todo e qualquer acorde menor terá sempre esta estrutura: tônica, terça menor e quinta justa, certo? Pratiquem com o mínimo de tempo e o máximo de dedicação.